Hoje temos aqui um livro do Allan Kardec, fundador do Espiritismo. O nome do livro é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos dar início a esta leitura. Quem quiser pode seguir-me no YouTube. Vou ter vários vídeos com a leitura deste livro. E então vamos dar seguimento. A primeira parte chama-se Doutrina. Capítulo 1. O porvir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo, mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal é a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente? Ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de se divertir, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora ainda não chegou. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido no passado. E o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no controle das paixões, fadiga para nos livrarmos, devoção à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente no presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração pelo futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Esta preocupação exclusiva com o presente conduz o homem a pensar em si antes de tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba, gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Ainda consequente a esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade, gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Estes últimos acreditam que as leis humanas não atingem senão os ineptos e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de elas se esquivarem. Se a doutrina insensata
e antissocial, essa é, seguramente, o niilismo corrompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou em um ano será aniquilado, que nem um só indivíduo lhe sobreviverá. Como da sua existência não sobreviverá um só traço, que fará esse povo condenado aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Certamente que não. Pois bem, o que não se dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente e individualmente. E se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção. Possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por uma íntima minoria e sentem a seu pesar os ascendentes da opinião contrária mantidos por uma força material. Torna-se, não obstante absoluta, a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Eis ao que tende a propagação da doutrina nihilista. Fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la, e nem sistemas contrários, nem a ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. É forçoso dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o ceticismo, a dúvida e a indiferença ganham terreno dia a dia. Mas, se a religião se mostra impotente para suscitar a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria, em dado tempo, dissolvida. O que lhe falta neste século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é sem dúvida a sanção das suas doutrinas por factos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência, dizendo ela ser branco o que os factos dizem ser negro. É preciso optar entre a evidência e a fé cega. É nestas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um clique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando-se visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Todos somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer, mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas
da juventude, principalmente a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade sementes que perturbarão a dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Há uma doutrina que se defende da pecha de materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a da absorção no tudo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela deste princípio que constitui a sua alma e que lhe dá vida, inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual gota de água no oceano. Incontestavelmente, esta doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo, visto que admite alguma coisa quando este nada admite. As consequências, porém, são exatamente as mesmas. Estar o homem imerso no nada ou no reservatório comum é para ele a mesma coisa, aniquilado ou perdendo a sua individualidade. É como se não existisse. As relações sociais nem por isso deixam de romper-se e para sempre. O que lhe é essencial é a conservação do seu eu, sem este que lhe importa ou não subsistir. O futuro figura-se sempre nulo, e a vida presente é a única coisa que o interessa e preocupa. Sobre o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina é, pois, tão insensata, tão desesperante, tão subversiva como o materialismo propriamente dito. Pode-se, além disso, fazer esta objeção: todas as gotas de água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades como partes de um mesmo todo. Sendo assim, por que é que as almas tomadas ao grande oceano da inteligência universal se assemelham em tão pouco? Por que é que o gênio e a estupidez são as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis? Por que é que a bondade, a doçura, a mansidão surgem ao lado da maldade, da crueldade, da bárbara? Como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogéneo? Dir-se-á que é a educação que a modifica. Neste caso, de onde vêm as qualidades inatas, as precoces, os bons e maus instintos independentes de toda a educação e tantas vezes em desarmonia com o meio no qual se desenvolvem? Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma, mas aqui ocorre outra dificuldade. Quem dá esta educação para fazê-la progredir? Outras almas que, pela sua origem comum, não podem ser mais adiantadas. Além disso, reentrando a alma no tudo universal, de onde saiu, e havendo progredido durante a vida, leva-lhe um elemento mais perfeito. Daí se infere que esse tudo se encontraria pela continuação profundamente modificado e melhorado. Assim, como se explica saírem incessantemente deste tudo almas ignorantes e perversas?
Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo propriamente dito considera o princípio universal da vida e a inteligência como constituindo a divindade. Deus é Esperem aí. Diz aqui que Deus é concomitantemente espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é um conjunto de todas as inteligências reunidas, cada indivíduo sendo uma parte do todo. É Deus Ele próprio, nenhum ser superior e independente, rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, onde cada qual é chefe com poder absoluto. A este sistema podem opor-se inumeráveis objeções, das quais são estas as principais. Não se podendo conceber divindade sem uma infinita perfeição, pergunta-se como é que um tudo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas. Tem necessidade de progredir? Devendo cada parte ser submetida à lei do progresso, é forçoso convir que o próprio Deus deve progredir, e se ele progride constantemente, deveria ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito? E como pode um ser imperfeito, formado de ideias tão divergentes, conceder leis tão harmônicas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e previdência como as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorreram para as leis da natureza. Como sucede, pois, que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obra sua? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é porque não contém verdade absoluta. Sobre o ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. Em primeiro lugar, porque é que as almas, tal como no sistema precedente, a absorção no todo e a perda da individualidade, dado que este admite, consoante a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem esta individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de miríades de vontades divergentes? Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior, não incorre em responsabilidade pelos seus atos bons ou maus, soberania, não tendo interesse algum na prática do bem, ela pode praticar o mal impunemente. De resto, estes sistemas não satisfazem nem a razão nem a aspiração humanas. Deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões que de fato suscitam. O homem tem, pois, três alternativas: o nada, a absorção, ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. E a lógica nos conduz à individualidade da alma. Também nos aponta esta outra consequência: a sorte de cada alma deve depender
das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivessem ao nível da do sábio, do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter responsabilidade dos seus atos, mas para haver essa responsabilidade, é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre arbítrio, a fatalidade. E com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte. Por outras palavras, as penas e os gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrado em toda a parte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí, os pontos de fé contraditórios que dão origem a cultos diferentes e os deveres impostos por estes consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Todas as religiões tiveram de ser, na sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Por muito tempo, essas fórmulas satisfazeram-lhes a razão, porém mais tarde, porque se fizesse a luz no seu espírito, sentindo o vácuo destas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Se a religião, de início apropriada aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que lhe dei o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. O homem quer saber de onde veio e para onde vai, mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações nem à ideia de que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornecem a ciência. Impondo-lhe-se ademais, para atingir o seu desidrato, condições cuja utilidade e a sua razão contestam. Ele tudo rejeita. O materialismo, o panteísmo parecem-lhe o mais racionais, porque com eles ao menos se raciocina e se discute, ainda que falsamente. E há razão, porque antes raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. Apresenta-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus. E ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente no seu foro íntimo, e que aceitará a falta de melhor crença. O espiritismo dá coisa melhor, é expor que é acolhido precisosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontrem nem nas crenças nem nas filosofias vulgares o que procuram. O espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o têm combatido. Instintivamente tem o homem a crença no futuro,
mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, mas o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista. Congregará, como já está a acontecer, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto. Não já baseada em simples hipótese, mas na certeza, a unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contacto dos diversos cultos. Um passo imenso para, em primeiro lugar, a tolerância religiosa e mais tarde para a complexa ilusão. E agora aqui tem um adendo, uma nota, que diz, para finalizar o primeiro capítulo, diz aqui: um rapaz de 18 anos, afetado por uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência tinha dito: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não mais. Sabendo-o, o rapaz abandonou imediatamente os estudos e entregou-se a excessos de todo o género. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa se não tem mais do que 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até ao fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se este rapaz fosse espírita, teria dito: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio tiver feito de mim nesta vida. Do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo o que possa diminuir-me as forças. Qual destas doutrinas é preferível? Digam-me aí, qual destas duas doutrinas é preferível? O niilismo, relacionado ao panteísmo, ou o espiritismo? Ok?